Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo. E que vídeo especial. Vocês pediram, vocês vão ter aí 1 hora de papo com o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Então, seguinte, pessoal, esse papo ficou muito legal. Vou falar um pouco, vou contextualizar um pouco aqui nessa abertura. Já vou divulgar o vídeo aí para vocês darem uma olhada. 55 minutos para falar a verdade ali de papo, esclarecendo um monte de coisa. Antes de mais nada, rapaziada, se sentiu aí atraído pelo título do vídeo, não me conhecia, passou a conhecer, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, o sininho aí para não perder nenhuma novidade. Tem muita novidade bacana, muita live, entrevista bacana ao longo dos próximos dias, né? Me siga lá no Instagram, Brownie Fogo, e fica ligado também no Bazar Alvinegro se você quer adquirir camisas do Botafogo de todas as épocas. Dá uma olhadinha nessa daqui que eu peguei outro dia, camisa 93, 94, né? Foi em 94 aqui, olha só que legal. Escudo pintadinho, então essas camisas você só encontra no Bazar Alvinegro, é de confiança, você tem todas as camisas de todos os modelos, aquele que você não acha em lugar nenhum, só chegar lá, escolher a tua preferida no Instagram e chamar no direct para adquirir por um preço bacana, beleza? Bom, gente, na última quarta-feira à noite, às 8 da noite, né, precisamente, eu entrei ao vivo lá no Instagram do Somos Botafogo. Um abraço pro meu amigo Fred, pro meu amigo Jefferson. Tô entrando nesse projeto aí com eles. Eles falam com os craques e aí me colocam lá no Somos Botafogo para trocar uma ideia com eles e depois eu disponibilizo aqui no meu canal no YouTube. E aí eu bati um papo com o Dodô, pessoal. Foi uma interação legal, a galera se interessou bastante, né, deu uma audiência boa, mas muita gente não tinha, né, não tem Instagram, não tem o costume de ver o Instagram, então vou disponibilizar aqui no YouTube para vocês, pessoal. Muita coisa legal. Relembramos os tempos dele de Botafogo, todas as passagens, né, seleção brasileira, todas as polêmicas da carreira. Claro, falamos daquele timaço de 2007 que acabou não conquistando nada, muito por conta da arbitragem, gestão do Botafogo, aquele caso do doping, né, que realmente derrubou aquela equipe e propriamente prejudicou também o Dodô, né? E a gente vai conversar também, claro, explicar muitos pontos obscuros, polêmicos, como por exemplo, a saída dele de 2007 para 2008 do Botafogo para o rival Fluminense. Ele explicou toda a escolha, tudo o que ele fez, né? Se você gosta do Dodô, eu acho que você vai se amarrar aqui na entrevista. Pô, Daniel, mas eu odeio o Dodô, não gosto dele, acho que ele foi um traidor, teve até um aí que se desinscreveu do canal por conta disso. Não tem problema, cara, assiste o vídeo, tire as suas conclusões, você vai ver o Dodô falando, dando o seu parecer, eu fazendo os questionamentos para ele, e aí você vai dar a sua opinião aqui nos comentários, né? Concordando ou discordando com o Dodô, o importante é a gente ter esse debate aqui. Já tô falando demais, né, rapaziada? Vou disponibilizar aqui essa entrevista que ficou muito legal. Com vocês, Daniel Brownie conversando durante 55 minutos com o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Vamos esperar a galera entrar aí. Tô falando sozinho aqui. Um dia muito especial. Dodô chegou? Vamos lá? Fala, E aí, Dodô. como é que tá? Beleza, irmão? Aí, Te arrumo aqui, peraí. E aí? E aí, cara, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, Deixa eu só apresentar pra rapaziada, porque é o seguinte, né? A galera talvez esteja um pouco confusa aí, né? A galera tá me vendo aqui falando, cara, o que o Brownie tá fazendo aqui no perfil Somos Botafogo? Que é o seguinte, cara, é uma parceria que eu tô fazendo com os meus amigos que são donos aqui do perfil, né? Já me ajudaram muito no crescimento da minha carreira, das coisas que eu faço na internet. E eles gostam mais da parte operacional e tudo mais. Eles chamam o craque, falam, e aí eu que gosto de falar pra caramba, perguntar, eu chego aqui e desenvolvo. Então, meu nome é Daniel Brownie, para quem não me conhece, né? A galera que me conhece é lá do perfil Brownie Fogo, estamos alcançando 46 mil seguidores lá, muito maneiro. E agora a gente está aqui, cara, confesso, né? A responsa tá grande, tô um pouco nervoso, porque eu tô podendo reviver, cara, o Dodô. Aqui o Daniel, né? A galera me chama de Brownie, ele é pelo meu sobrenome, mas eu tô podendo relembrar os tempos de Daniel de 10, 11 anos de idade. Né? O Daniel que viu o Dodô em alta, né? Na minha visão, né? Um dos melhores momentos da carreira. E um Daniel que, em 2007, né, eu morava em Teresópolis. Né? Eu sempre morei em Teresópolis a minha vida toda, agora estou no Rio de Janeiro. E eu saí de Teresópolis, fui para casa da minha tia em Cabo Frio para ver a tua reestreia, né, em Cabo Frio, Botafogo e Cabo Friense, lá em 2007. Não satisfeito, ainda entrei de mão dada com você naquele jogo. Consegui entrar de mão dada contigo, apareci na TV, foi muito maneiro. Eu lembro. Mentira. Não, claro que você não vai lembrar.
Para você ver como é que a minha imagem, o meu perfil de criança aflorou aqui. Eu quase acreditei. Mas, cara, é incrível estar tendo essa oportunidade de voltar a falar contigo 13 anos depois, agora, né? Exercendo minha função aqui, né? Como Top. jornalista, como entrevistador, é um prazer imenso, cara. Dodô, cumprimenta a galera aí. A galera com certeza está muito entusiasmada com a tua presença para a gente conversar, relembrar os bons tempos e elucidar muita coisa. Cara, muito boa noite. Estamos aqui com o Ricardo Lucas, o Dodô. Não, primeiro que é sempre um prazer falar de futebol, de participar, né? Tenho participado de algumas, mas falar do Botafogo em especial, para mim, sempre é muito gratificante. Interagir com o pessoal do Botafogo, com a torcida, eu faço isso diariamente quando eu podia fazer, quando eu podia sair de casa, e fazendo isso pelas redes sociais é muito legal. A torcida do Botafogo tem um carinho imenso por mim, e a recíproca é totalmente verdadeira, e por isso que quando fui convidado, na hora falei, vamos falar de futebol, falar de Botafogo, e é um prazer falar com vocês aí. Valeu. Tô vendo aqui os comentários, cara. O Vitor, ele me mandou um monte de mensagem ao meu seguidor lá no Brown e Fogo, falando que ele tem um filho em sua homenagem, falou que você já tirou foto com ele, né? Botou o nome do filho de Ricardo Lucas, né? Em homenagem à tua boa época aí no Botafogo, cara. Então, para você ver, tem algumas outras histórias muito curiosas, né? Que a gente vai relembrar aí ao longo da live aí de provas de amor e carinho aí da torcida do Botafogo com você, né? Mas para começar aí, Dodô, o que você tem feito, cara? A gente, claro, todo mundo muito retido nessa quarentena, né? Todo mundo mais em casa, mais resguardado. Mas, né, aí eu tô falando até como uma pessoa que te acompanha há muito tempo. Eu já vi entrevista tua no canal do Desimpedidos, no canal do André Henning, lá no Esporte Interativo, na TV. E você ressaltava, né, há uns 3, 2, pelo menos há 4 anos, você já vem falando bastante aí sobre seguir a carreira de treinador de futebol. Né? Você falava muito desse desejo, né? E já tinha, pelo menos até o iníciozinho de 2018, me corrija se eu estiver errado, você já tinha tirado a licença B, né, da academia da CBF para treinador. E aí eu queria saber como é que tá essa situação, cara. Que pé anda, né, esse projeto, né? Você que estava muito entusiasmado, continua com o mesmo entusiasmo para se tornar um treinador de futebol? Diz aí, cara. Então, cara, na verdade, depois que eu parei de jogar, eu passei muito com a família, curti um pouco meus filhos, a minha esposa, e aí eu tinha uma vontade muito grande de poder ser treinador, pelo fato de ter vivido muito, de acompanhar muito futebol. Até hoje eu sou vidrado em futebol, eu vejo tudo, tô vendo um monte de jogo antigo aí, eu me amarro pra caramba, e tinha esse desejo de ser treinador. Tive algumas experiências não muito legais. Eu acho que voltar, recomeçar tudo de novo, encarar pessoas, que não deveriam estar no futebol, que estão, isso aí me deixou um pouquinho rançoso, assim, ter que, começar tudo de novo. E aí eu resolvi dar um tempo, e nesse inteirinho que eu dei um tempo, o Bordão, que jogou comigo no São Paulo, zagueiro, me chamou também, ele estava tentando ser treinador, me chamou para a gente começar a mexer com o futebol de uma outra forma, agenciar jogadores, novos talentos, tudo. E a gente, de uns 2 anos para cá, a gente tem feito isso. É claro que é um começo, mas é uma coisa que a gente tem gostado, tem curtido e tem acontecido. Eu lamento bastante porque eu não tive realmente saco aí para seguir essa carreira de treinador, apesar de eu gostar muito, como eu te falei. Mas é como eu disse e falo quando eu tenho a oportunidade de falar, que o futebol está no sangue. Eu já tenho alguns cursos, não só como treinador, de gestão, tudo. Então, o futebol sempre é uma coisa que eu vou estar atuando e vou estar inserido. Cara, eu te perguntei justamente porque eu vi uma declaração sua, uma entrevista sobre a experiência que você teve, se eu não me engano, no Rio Negro, né? Sim, foi essa. Isso, né? E você falou muito dessa situação, né? De você acabar tentando implementar aquilo que você pensa de ideia do futebol, mas você acaba experindo muito o que é o sistema, né? Acaba que você vai entrando, vai vendo, conhecendo como é que é essa situação, vendo um pouco de cima. Antes você estava ali como um dos caras que exercia dentro do campo, e aí você começou a ter contato direto com empresários, né, com cartolas. E por isso que eu te fiz essa pergunta, né, para saber, porque a cada entrevista que eu ia vendo tua, eu vi um certo desânimo um pouco a mais, né, quando, no teu tom, na tua expressão, quando você falava desse desejo de ser treinador, né? Então, porque, como eu te falei, eu tive essa experiência, falei e convivi com caras que estavam inseridos dentro do futebol, diretores, agentes, tudo que não é aquilo que eu penso, e fazer coisas que
que não é da minha índole, de alguns esquemas, tudo. Então, eu sei que o futebol brasileiro, infelizmente, a maioria do futebol, isso acontece, e por isso que eu valorizo muito os caras que conseguem chegar em times grandes, treinadores que se dedicam, que tem todo esse percurso que eu não tive saco para ter, né? Então, eu sei que uma parcela muito grande do futebol brasileiro é resumida a esses esquemas, a essas coisas de amadorismo que tem, e a gente lamenta muito, e por isso, quando eu recebi o convite do Bordon, eu realmente decidi ir para esse outro lado, que é o que a gente está fazendo, mas sempre acompanhando o futebol de pertinho, que é o que eu gosto de fazer. Legal. Já que você falou de grandes treinadores e tudo mais, né, deixa eu começar a puxar um gancho mais para o presente aqui. Falando de Paulo Autuori. Paulo Autuori, que foi um cara muito especial na tua carreira, na tua trajetória, né, no Santos, depois no Botafogo em 2001 também. Quase, se eu não me engano, em 2007, você quase trabalhou com ele no Cruzeiro também, né? Ele quase te levou, ele tenta te levar para todos os lugares. Né? Então, você tem acompanhado o Botafogo, né? Pegando o gancho de um cara que você acompanha muito, né? Que você tem uma proximidade legal com o Autuori, que agora está assumindo o Botafogo num momento bem delicado, né? E também aproveito para falar, né? Você jogou no Japão, né? No momento em que o Honda estava surgindo, né? Ele estava surgindo na carreira dele lá em meados de 2005, 2006. Como é que você reagiu a isso tudo, né? Ver aí o Paulo Autuori, se está acompanhando, o Honda, dessa atualidade do Botafogo aí. Então, cara, o Paulo Autuori é um cara que eu sempre cito ele nas entrevistas quando me perguntam de técnico, né? Eu sempre falo que ele foi o cara que eu gostei mais de ter trabalhado pelo perfil dele. Ele é muito parecido comigo, de fazer pouca média, de tratar todo mundo bem, de saber muito de futebol, que é o mais importante para ser um técnico, e de ter uma convivência boa com os jogadores, com o pessoal da staff do clube. Então, eu reputo ele sempre como o melhor treinador que eu tive, né? E a gente sempre está acompanhando os movimentos dele. Ele estava meio afastado como técnico, agora voltou. Teve até uma polêmica, né? Porque falaram que ele não ia trabalhar mais como técnico, aí voltou. Eu acho que muito em função de ser o Botafogo também, acho que por isso que ele acabou voltando. Então é um cara que eu acompanho, que eu torço bastante e que espero que ele possa, quando voltar desse período aí que a gente está vivendo, que ele possa realmente implementar aquilo que ele pode e conhece, tem de conhecimento de futebol para ajudar o Botafogo, né? Em relação ao Honda, realmente eu não lembro muito, né? Porque eu acho que eu joguei no Japão em 2004, 2004. Eu não lembro muito dele, assim, né? Mas é um jogador que veio, tá com 33 agora, né? 33? Então, 33 anos, é um cara que ainda tem lenha para queimar e quando a gente estava começando a acompanhar, o campeonato parou, mas é um nome reconhecido mundialmente e isso é bom para o clube e é bom para a história do Botafogo. Bom, a galera tá perguntando aqui, eu já vi umas 5 perguntas aqui, vou ver aqui iguais, né? Vou ver o nome que eu vi que foi o Paulo. Ele perguntou sobre o golaço, né? Vamos dizer, o maior golaço que você fez com a camisa do Botafogo. Eu contextualizo que é difícil, até você já escolher no Botafogo já é difícil, imagine na carreira toda. Tem 2 gols que eu acho... eu não consigo entender como você fez ainda, né? Tipo, eu sempre revejo que, assim, falando até fora do Botafogo, que você fez pelo Santos contra o Inter, né? Que você deu um balão que na verdade a bola foi muito alta e pegou ela certeira, e um gol contra o São Paulo, aliás, jogando pelo São Paulo contra o Grêmio, que você dribla meio mundo e entra com bola e tudo praticamente. Qual gol que você achou mais especial, cara, assim, que você fez com a camisa do Botafogo, e se esse gol é mais especial que esses 2 aí, que foram realmente golaços que você fez aí pelos times paulistas aí? No Botafogo, assim, eu não tenho... São 98, eu sei, não lembro quantos gols totalizados aí. Quase 100 gols, né, pelo Botafogo. E no Botafogo que eu ganhei o apelido de artilheiro do gol bonito, né? Então, o Botafogo foram muitos golaços, né? Muitos gols importantes, bonitos. Para citar um do Botafogo... são tantos gols, é até difícil de falar. Mas... eu gosto muito daquele gol contra o Madureira na final, que eu chutei de longe. Eu gosto muito, porque o Maracanã estava muito lindo aquele dia. Tava todo preto e branco, tava bonitão. E é um gol de título importante, que o Botafogo acho que não ganhava fazia alguns anos. É um gol que eu gosto bastante, por ter sido no Maracanã. O legal foi a reação do Rui, né? Que você não tocou a bola para ele, ele quase rasgou a camisa e saiu comemorando. Ele já ia me xingar. Mas
Cara, assim, tem gol de bicicleta no Maracanã pelo Botafogo. Meu, o Botafogo foram tantos gols bonitos, importantes, que é difícil citar um, né? Então eu prefiro citar momentos que foram importantes do que propriamente o gol. Cara, assim, ainda pegando um pouco essa situação dos gols, né? Eu te acompanho nas redes sociais, eu acho legal que você opina um pouco sem filtro, né? Às vezes eu vejo umas cornetadas que você dá nos comentaristas, você filma a TV e fala, cara, o que esse cara tá falando? E aí você fala, você filma um chute horroroso, né, de algum jogador que tenha sido muito que tenha sido muito feio, né? E eu vou falar um pouco de finalizador, né? A gente vê propriamente até um debate muito amplo sobre batedores de falta. Cada vez menos batedores de falta a gente tem no futebol brasileiro. Eu diria que até no futebol mundial, mas no futebol brasileiro está indo um pouco pior. A gente tinha Rogério Ceni, tinha Juninho. Você também batia falta, né? Tinha Quando o Juninho e o Lúcio deixavam. O Lúcio Flávio também. Então, cara, e eu lembrei muito de uma situação, de uma matéria que você fez com o Globo Esporte numa época, né, mostrando como que você treinava a finalização, né? Você colocava umas camisas numa determinada parte da baliza ali, chutava. Você acha que tem muito a ver com falta de treino de repetição, né? A galera tá parando de focar nesse sentido, porque realmente está escasso de finalizador o futebol brasileiro hoje, né? Assim, os treinamentos mudaram um pouco hoje, né? Hoje é muito integrado os treinamentos, né? Então você faz tudo naquele período de campo reduzido, você finaliza, você marca, você ataca, você tabela, você faz tudo dentro daquele treinamento. Antigamente não, antigamente a gente conseguia treinar finalização mais, conseguia treinar passe, conseguia treinar falta, conseguia fazer as coisas numa quantidade maior do que se faz hoje, né? Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que o treinamento aprimora. Para você bater bem falta, você tem que treinar. Para você bater pênalti, você tem que treinar. Para você finalizar, você tem que treinar também para estar preparado para, na hora de fazer o gol, fazer. Então, acho que um pouquinho a mais de treinamento também ia ajudar. É claro que o talento do jogador também faz a diferença, né? Mas eu acho que sim. Hoje a gente não encontra tantos nomes. Se a gente for citar aqui nomes que você fala, pô, esse cara tá finalizando tão bem, a gente não vai falar 5 aqui no Brasil. Cara, vamos começar a falar então de Botafogo, né? Da época que você jogou, né? Primeiro você chega no Botafogo em 2001, né? Aí você faz alguns gols importantes, né? Consegue ajudar o Botafogo de uma certa maneira. Aí em 2002, primeiro semestre, se arrebenta, né? Você faz mais de 30 gols em 6 meses, aí vai para o Palmeiras, né? Por conta das questões salariais do Botafogo. Estava muito complicado. Eu quero fazer essa pergunta um pouco mais para depois, falando do extracampo do Botafogo. Aí depois você volta, conquista o Carioca, conquista de vez a torcida do Botafogo, né? Vai para a Arábia e retorna em 2007, né? Em alta, né? Porque você tinha deixado o Brasil o artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Eu queria saber, assim, a tua opinião contextualizando, o Dodô aqui refletindo, resumindo o ano de 2007, né? Que acabou sendo Primeiro eu vou te perguntar, né? Se na parte coletiva foi o melhor time que você jogou, né? Coletivamente, não vou dizer melhor de peças, mas o que estava mais entrosado, alinhadinho. E se você considera que foi a melhor fase da tua carreira ali, cara? Ai, cara, você citou algumas passagens aí, as 3 passagens que eu tinha no Botafogo, né? Eu fiz 30 gols na metade da temporada em 2002, né, cara? É muito gol, cara. E infelizmente o Botafogo estava passando por um momento muito ruim. Eu lembro que dos 10 meses que eu tinha de contrato, eu recebi 2 e o presidente falou que não tinha, na época, não tinha condição de conseguir que eu ficasse, por isso que eu fui para o Palmeiras. E na época não foi legal, porque o Palmeiras foi muito mal também, né? Aí voltei em 2006 e a gente foi campeão. Eu já era artilheiro do Campeonato Brasileiro e tinha uma proposta boa na idade que eu tinha para jogar nos Emirados. E aí voltei em 2007 com um monte de proposta também que eu recebi. E quando o Montenegro me ligou na época, a gente nem conversou por valores, contrato. Ele falou que queria que eu voltasse. Eu nem pensei nas outras propostas que eu tinha. Acabei voltando pelo carinho que eu tenho com o Botafogo e por sempre jogar bem no Botafogo. E aí 2007 era para ser um ano espetacular, né? Para a gente ter praticamente aí 3 conquistas, né? Para concretizar todo o trabalho que a gente tinha feito e as coisas não aconteceram, infelizmente, por detalhes, por algumas coisas que extra-campo que atrapalharam bastante. Mas todo mundo lembra desse time, da forma que a gente jogava, dos jogadores que a gente tinha, apesar de ter um elenco bem enxuto, com peças que
foram desprezadas em outros lugares. Então, a gente conseguiu formar um time legal. O Cuca também chegou no Botafogo em 2006, meio desacreditado, e fez um bom trabalho. Então, acho que encaixou legal. Faltou algumas peças, porque o Botafogo era um time que também não tinha muita condição de ter uma peça de reposição para a gente poder rodar um pouquinho o time quando precisava. Mas acabou sendo, dentro do campo, um ano muito bom, né, cara? E eu lembro que em 2007 eu acabei artilheiro do país, ainda tendo sido suspenso, tudo. Então, foi um ano que a gente lamenta muito quando a gente encontra os caras que jogaram nessa época, porque a gente ficou muito perto das conquistas e, por detalhes, acabaram escapando. Você acha que naquela época, né, uma coisa era você disputar, por exemplo, seleção brasileira na época que você surgiu para o futebol, né? Em 97, por exemplo, você estava muito bem no São Paulo. Aí, pô, você tinha que disputar, esquece, porra, Ronaldo, né, até Romário, Ninguém, né? Edmundo, né? Então, era complicado mesmo. Essa safra, incluindo você, né, a safra fim dos anos 90 e início dos anos 2000, ela é absurda. Né? Então, mas em 2007, né, você jogando a bola que você estava jogando, né, com a experiência que você tinha, aí a gente viu um período de transição da seleção brasileira, depois de perder a Copa, indo para a Copa América. Pô, Dunga chamou o Afonso Alves, com todo respeito, mas pô, não era um nome de destaque. Assim. Você acha que você merecia pelo menos uma convocação numa competição ali, no eliminatórias, amistoso? Ah, cara, assim, eu acho que eu tive poucas oportunidades na seleção quando eu fui convocado, porque eram muitos jogadores, é muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente vê jogador que jogou Copa do Mundo, que não jogou muito bem, que não aproveitou a chance, que jogou Copa América, que jogou confederações, amistosos, e sempre está voltando, né? Mas hoje não tem tantas opções como tinha antigamente. Então, antigamente você ia para a seleção, se você não conseguisse corresponder, outro ia e tomava lugar, como você falou, tinha muitos atacantes. Em 2007 eu poderia ter ido para a seleção porque eu estava muito bem, era artilheiro do país, fui artilheiro do país, mas as preferências do treinador também não estava em contar comigo, e acho que, sei lá, o estilo, preferia outro jogador, não sei, às vezes a idade, eu estava com 33, 32 para 33, não lembro direito, ou 32, mas dava para ter ido sim, pelo que eu fazia dentro do campo, dava para ter ido. Cara, vamos lá, vamos começar a falar de algumas polêmicas em relação àquele ano, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente enfatizar uma polêmica da qual todos nós, né? Eu falo como torcedor do Botafogo, você como jogador, né? Cuca, clube, enfim, né? Acho que todo mundo foi vítima de tudo que aconteceu em relação à arbitragem, né? Naquele ano que foi muito complicado. Eu queria saber em detalhes, cara. Às vezes eu vejo algumas declarações suas, né? Eu acho que você é bem enfático em falar que realmente o Botafogo foi muito prejudicado, para não dizer até roubado, né? Naquela partida, naquela decisão contra o Flamengo. O que você acha que teria sido diferente, né, no caminho do Dodô e no caminho do Botafogo, né, se o bicampeonato estadual 2006, 2007 tivesse acontecido, aquele gol não tivesse sido anulado, o Botafogo tivesse levantado a taça para a sequência, né, dos próximos meses, para uma confiança que ia ser resgatada aí para a Copa do Brasil, para o brasileiro? O que você acha que seria diferente, né, se a arbitragem não tivesse tomado aquele título da gente? Então, você falou bem. A gente começou o Campeonato Carioca muito bem, estava muito bem, e teve esse episódio no jogo contra o Flamengo que todo mundo sabe, né? Eu falo com o flamenguista, falei com o Zico agora, um tempo atrás na live, até ele fala, o pessoal do Flamengo, que foi um jogo que não tinha como o Botafogo perder aquele campeonato, né? Da forma que a gente estava jogando, tudo, e ainda mais com um gol daquele jeito que foi anulado. Então, isso é ponto fatídico. Não tem como voltar atrás. Eu sempre friso isso quando eu falo. Em relação ao andamento da temporada, na Copa do Brasil também teve problemas muito sérios em relação à arbitragem. Muito sérios. Então, isso prejudicou muito, além da infelicidade do goleiro no último lance que levaria a gente para a final. Mas a interferência da arbitragem foi grande. E aí a gente ainda, depois de tudo isso, a gente ia lá, recobrava, respirava, treinava e vamos lá, não vamos deixar cair que o nosso time vai conseguir alguma coisa esse ano. E aí vem a questão do doping, né? Aí, cara, daquele ponto em diante, o time que se superou pelo Carioca, se superou pela Copa do Brasil, era líder do Campeonato Brasileiro, falou, agora não... Aí o ânimo da rapaziada, foi lá embaixo, porque é muita pancada, né? Uma pancada a gente vai lá e recobra. A segunda a gente foi lá e recobrou pro Campeonato Brasileiro. Aí vem isso, cara. E assim,
Na época, pô, eu era a referência do Botafogo, a gente era a referência do Brasil. E, pô, cara, a gente tava muito bem, cara. E aí aquilo lá veio para detonar uma crise interna muito grande, uma desconfiança dos jogadores em relação a tudo que aconteceu. E, pô, e o time, meu, não aguentou, cara. Foi isso que aconteceu. Cara, sendo ainda mais polêmico em relação à semifinal da Copa do Brasil, em que a Ana Paula deu aqueles dois impedimentos. Na verdade, ela deu um impedimento, uma falta do Wagner, do zagueiro. Você acha que se o Botafogo tivesse se classificado ali para a final, cara, do jeito que o Botafogo tava, ia encarar um Fluminense para bater o Fluminense e ser campeão? Você acha que... Porque eu, assim, não sei se é um clubismo da minha parte, mas eu particularmente acho que o Botafogo ia dar 2 porradas no Fluminense ali, cara. Cara, não dá para falar. Isso são hipóteses, né? Mas a gente merecia estar na final. A gente merecia ser campeão carioca. E no brasileiro a gente merecia pelo menos chegar entre os 3. É o que eu posso te falar. Mas, assim, suposições de como seria o jogo, como não seria. Claro que ia ser bem melhor jogar com o Fluminense do que contra uma equipe menor. Então, eu acho que ia ser bem mais legal. Mas, cara, não dá para falar em relação se a gente ia ganhar ou não. É claro que a gente estava muito bem e aí é uma coisa que já não dá para prever. Você, na última resposta, você alongou bastante sobre o doping, cara. Eu acho que é um ponto importante para a gente tocar, claro, né? Um assunto delicado, mas acho que todo mundo tem um pouco de dúvida a respeito disso. Acho que você já explicou várias e várias vezes, né, exatamente o que aconteceu, né, que você não teve culpa, né, de que realmente foi o manejo lá do laboratório, né, da situação dos profissionais lá do clube. Mas, assim, queria que você explicasse com mais detalhes, né, o que aconteceu. E dissesse, a gente sabe que você toca muito no aspecto dos profissionais do clube que cuidavam dessa parte. Mas a minha curiosidade, que eu particularmente acho que eu nunca ouvi você falando, né? Não sei se eu perdi alguma entrevista, alguma fala, mas em relação à alta cúpula do Botafogo. Falo aqui do pessoal que estava à frente do futebol, falo aqui de Carlos Augusto Montenegro, falo aqui do saudoso Bebeto de Freitas. Em que sentido você viu que faltou um suporte dessas pessoas que estavam à frente lá na alta cúpula do Botafogo, para o teu caso e não só para o seu caso, né, mas para alguns problemas que ocasionaram na perda de diversos campeonatos lá em 2007, cara? Cara, assim, é um assunto chato porque eu sempre falo que se não acontecesse aquilo, eu não ia jogar em outro lugar, eu ia encerrar minha carreira no Botafogo, não tinha motivo nenhum para sair do Botafogo. Então, depois que aconteceu aquilo, houve uma quebra de confiança em relação a tudo que acontecia lá dentro, né, cara? Não só minha, mas dos jogadores todos, né, cara, que estavam lá naquele ano, né, cara? Foi um baque muito grande. E depois que aconteceu o julgamento, que eu fui absolvido, que eu fiquei sabendo que depois eu ia ter que ir para a Suíça. Então, foi muita coisa acontecendo que a minha cabeça em relação a continuar no clube não tinha como, cara. Ainda mais você sendo inocente de uma coisa que não aconteceu e acabou acontecendo. Eu gostaria muito de ter usado alguma coisa, uma pomada, ou tomar um remédio que eu não sabia e chegar lá e falar, pô, gente, foi mal, eu tomei e mereço a suspensão. Mas você ser suspenso por uma coisa que você não fez é muito ruim, entendeu? Isso praticamente, em 2008, acabou minha carreira, né? Você falou até que houve uma indicação, né, de advogados de profissionais para que você confessasse que a pena podia ser menor, né? E você falou, cara, não vou confessar, não fiz nada, né? Sim, então. Foram até comentados, pô, assume que você tomou alguma... Eu não vou assumir, eu não tomei nada, eu não fiz nada. Pô, eu tava com 32 anos, a gente acabou de falar aqui agora, não tinha motivo para fazer nada. E aí aconteceu, depois a gente descobriu, tal, não sei o quê. Só que, meu, todo mundo se calou dentro do clube, né, cara? E a coisa foi acontecendo. E você vê que depois, mesmo eu saindo do Botafogo e indo pro Fluminense, depois eu fui suspenso, fiquei quase 2 anos sem jogar futebol, praticamente ali, e decretou o final da minha carreira, né? Então, você acha que realmente faltou um suporte dessa galera? Vamos dizer, você fala muito que o Montenegro você tem uma relação muito pai para filho, né? Que te chamava de filho, né? Tudo mais. Você ficou chateado, né? Com essas pessoas que poderiam ter feito mais por você, assim, especificamente, cara? Cara, assim, na época, pegou todo mundo de surpresa. Foi um baque muito grande para o clube todo, né? Até para o pessoal que comandava o clube, o Bebeto, o Montenegro, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com o Montenegro antes de terminar a temporada que ele falou para eu ficar, para a gente fazer o contrato, tudo. Mas, assim, cara, uma coisa é o desejo nosso de querer ficar, meu também, de querer ficar, e daquilo que aconteceu tudo em relação ao clube, a quebra de confiança que eu te falei.
Então, envolvia muita gente que trabalhava dentro do clube. Então, acho que foi melhor, assim, não foi melhor a minha saída, porque depois eu sofri sozinho, fiquei suspenso, o clube continuou, as pessoas que trabalham no clube também continuaram. Mas eu acho que a melhor decisão foi ter saído do clube para eu respirar um pouquinho, porque eu sabia que eu ia jogar mais um pouco e depois praticamente ia ficar um tempo sem jogar. Cara, e é legal destacar, né, como que a torcida do Botafogo, à parte, né, eu acho que te acolheu. Tem uma história, cara, a gente nunca vai saber exatamente qual é a veracidade da história, mas de que alguns torcedores, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né, de alguns torcedores que no laboratório, né, do antidoping, né, alguns torcedores do Botafogo ficavam ligando, né, o dia inteiro, hora por hora, né, madrugada, noite, manhã, ligando e cobrando, não que eu esteja achando que isso daí é correto, tá, gente? Mas ligando, ameaçando, cobrando. Que negócio é esse? O Dodô não usou nada. O laboratório tem que fechar por algumas semanas. Então, você já ouviu falar nisso, cara? Cara, assim, não, isso aí eu não tinha ouvido ainda não. Eu lembro que no julgamento a torcida ia, tudo, pô, eu, eu ficava até meio tocado, assim, porque ninguém acreditava muito, né? Eu lembro na época o presidente da República que deu uma entrevista falando, pô, conheço ele da Zona Leste, garoto de saúde, não vai fazer nada de. Então muita gente sabia da minha índole, de como eu era como profissional, né? Então foi uma coisa que me deixou bastante lisonjeado, apesar de eu saber que não ia ter jeito. Quando eu fui para o julgamento na Suíça, eu já sabia que o negócio ia pegar, mas eu fiquei muito lisonjeado porque as pessoas me conhecem, sabe, da minha índole, sabe que o fair play para mim sempre funcionou e não ia ser de uma hora para outra que eu ia mudar isso. Dodô, então, eu tô lendo aqui os comentários e basicamente 90% das pessoas aqui querendo falar contigo, demonstrando carinho, afeto, mas eu acho que chega um momento importante a gente falar de uma certa parte que ainda tem um pouco de mágoa, né, por conta da saída do Botafogo para o Fluminense. Aí eu vou voltar no Daniel Garotinho, né, no Daniel criança, que tinha o Dodô, né, tem ainda o Dodô como ídolo, né, mas naquele momento, cara, eu vou te falar, eu fiquei muito triste com você, cara. Eu chorei no dia que eu vi as imagens, né? O pessoal falando Eu lembro que eu fui num evento, né? Você lembra que teve um evento de uniformes do Botafogo em General Severiano, né? Que foi da apresentação dos uniformes do Botafogo, foi dias antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Figueirense. E o André Lima, cara, ele quebrou o lustre chutando uma bola, né? Foi um evento que foi muito engraçado, né? E você chutou uma bola, a bola parou na minha mão, eu pude falar um pouco com você ali, claro, você estava falando com a criança, né? Pô, Dodô, vai ficar pro ano que vem? Ele falou, vou, garoto, vou. E aí eu fiquei com isso na cabeça, claro. Eu fiquei com isso na cabeça, pô, não, porque aí meus amigos vinham falando, Daniel, Dodô vai pro Fluminense. Eu falei, não, Dodô não vai pro Fluminense não, cara. Não vai, ele vai ficar no Botafogo. Quando eu vi a tua foto lá fazendo exame no Fluminense, eu chorei. De verdade, chorei, né? Fiquei triste, né? Falei, porra, traidor, não sei o que, mas aí a gente vai realmente a gente vai acompanhando, né, entrando nesse meio do esporte e vai compreendendo algumas coisas. Mas algumas pessoas ainda têm uma certa mágoa, né, por você ter ido especificamente pro Fluminense, né, porque era um rival, era um clube vizinho, né? Eu acho que incomodou muita gente ver você vestido de vermelho e verde. Eu queria saber da tua parte, cara, né, como é que você lida com essa mágoa? Você fica chateado com os torcedores com essa mágoa? Você compreende, mas você acha que é um exagero? Se em algum momento você pensa, pô, cara, realmente o Fluminense pode ter sido um pouco pesado ir para o Fluminense logo depois disputando Libertadores, que era um sonho do Botafogo do Botafoguense disputar Libertadores de 2008, acabou não acontecendo. Enfim, o que você acha disso tudo? Você é convicto, tranquilo, acha que fez o certo? Não, cara, então, como eu falei, as situações todas, quem me conhece, quem conviveu comigo, pô, eu não tenho nem o que falar em relação à torcida do Botafogo. Onde eu vou no país todo é uma coisa, assim, absurda. A torcida do Botafogo reconhece tudo aquilo que eu fiz dentro do campo pelo Botafogo. Isso é tremendo. É claro que você, quando você sai do clube e vai jogar em outro clube, às vezes a questão passional da torcida, eu sabia que pessoas não iam entender. Mas eu falei, eu resumi para você o que aconteceu em 2007. Eu resumi tudo o que aconteceu. Então era uma coisa assim, não tinha como mais ficar por tudo aquilo que aconteceu. Em relação à minha ida para o Fluminense, como eu te falei, eu já sabia que eu teria mais um tempinho de jogar futebol. Mais um tempo só, e depois ia ser suspenso, porque eu fiquei sabendo pelos advogados e quando a coisa chega na Suíça era meio que notório. Eu nunca tinha jogado uma Libertadores com a idade que eu tinha. E o Fluminense ia jogar Libertadores. Foi minha única chance de poder jogar mais uma competição importante.
por isso que eu acabei indo pro Fluminense. Eu já não tinha mais cabeça para mudar de cidade, já não tinha mais cabeça para pensar em ir pro Corinthians, pensar em ir para outro clube, entendeu? Então eu falei, pô, vou ficar aqui no meu apartamento, vou ficar na cidade aqui e vou tentar jogar uma Libertadores. Foi isso que aconteceu. Foi, vou deixar o Botafogo para ir pro Fluminense, pro rival? Não, de maneira nenhuma. Mas tudo que eu te falei foi meio que resumo daquilo que aconteceu, né? Quem viveu muito aquela época e hoje os torcedores, igual você falou, passa um tempo, as torcidas começam a entender o porquê, o que aconteceu, algumas coisas. Muita gente falou, pô, na época eu fiquei muito pé da vida, mas, pô, não tinha como você ficar mesmo, pô, tudo que você passou, tudo que aconteceu. Então, acho que as coisas vão esfriando e as pessoas vão vendo realmente o carinho que eu tenho pelo Botafogo, tudo que aquilo que aconteceu comigo em relação ao Botafogo, tudo que eu falo em relação ao Botafogo, né? Então, acho que isso é o mais importante que fica para hoje, claro, sempre entendendo o lado das pessoas também. Dodô, deixa eu falar em específico sobre um personagem, né? Cara, eu gostaria de falar sobre um monte de coisa contigo, mas infelizmente aqui no Instagram é só 1 hora, né, cara? Essa live poderia passar por Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui. Pô, incrível. Esse foi o da final? Ou você não sabe a foto? Essa é uma foto do Maracanã minha, que eu achei linda e coloquei aqui em casa, pô, pra vocês verem. Foto do Botafogo. Eu hoje postei de manhã, né? Postei um vídeo, eu falei, pô, vou botar um vídeo do Dodô falando, né, fazendo algum golaço, né? Demorei um pouco para escolher, mas escolhi um que você fez de vôlei em 2006 contra a Cabo Friense. Né? Foi um dos primeiros golaços que você fez na sua segunda passagem. Sim. Inclusive, você fez alguns golaços contra a Cabo Friense, né? Uma coincidência. A Cabo Friense era coincidência. Mas, cara, deixa eu falar sobre um personagem específico que é o Cuca. Você sempre destaca o adjetivo engraçado. Você acha que o Cuca é muito engraçado, muito louco. Né? Você fala de algumas superstições que ele tem, mas você nunca revelou. Você pode revelar algumas, cara? Ai, cara. A da ré do ônibus, a galera já sabe. Né? Eu, inclusive, fui testemunha disso. Eu tirei a prova disso. Em 2016, Botafogo e Atlético Mineiro jogaram na Arena, Botafogo estava nesse jogo. O ônibus do Atlético Mineiro entrou errado e estava quase pegando poste. O ônibus continuou indo, quebrou o vidro e entrou de frente. O ônibus não deu ré. O técnico era o Cuca. Então, eu acredito que o Cuca não deixou dar aquela ré. Mas alguns falavam de alguma coisa muito louca. Eu já ouvi até negócio de carne crua, né, que ele botava no vestiário. Assim, as coisas mais absurdas possíveis. Você pode revelar alguma, cara? Cara, o Cuca, quando chegou no Botafogo, não era o Cuca que é o Cuca hoje, né? O Cuca, quando chegou no Botafogo, era um Cuca que era do futebol paranaense ali. Não tinha muita... Já tinha passado pelo São Paulo, sem muito sucesso. Sim, Flamengo. Mas não era o Cuca que é o Cuca hoje, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O Cuca era mais, assim, meio desacreditado. Tanto que quando ele chegou no Botafogo, a gente se perguntava, pô, será, tal? E aí as coisas foram indo e a gente viu que ele realmente era muito bom técnico. Era um cara que fez aquele time jogar e que criava ideias muito legais, treinos legais. Então o Cuca sempre foi um cara que eu respeitei muito em relação a isso, né? Em relação à parte supersticiosa, ele é supersticioso, né? Eu não sei como é que ele tá hoje, mas na época ele era muito supersticioso. Eu vou falar uma coisa aqui, já que você falou que do ônibus todo mundo sabe, algumas outras. Ele costumava a ter uma bala, essas balas normais, no bolso. E aí, toda vez que a gente ia jogar um jogo importante, assim, ele vinha com a bala. E aí me falava que era a bala do gol, entendeu? E aí ele dava a bala na mão. O engraçado é que eu falava para os caras já antes do jogo, né? Eu falava, ele vai me dar uma bala, fica olhando. Eu falava pro massagista, pro roupeiro, para esses caras que é os caras que a gente ficava ali no vestiário, fazendo massagem, alongamento, tudo. Aí, passava o tempo, o Cuca ia lá e, faltava um pouquinho para aquecer, ó, toma aí a bala do gol. Aí os caras olhavam e começavam a dar risada. Eu falava, tá vendo? Eu não faço gol porque eu treinei, é por causa da bala do homem, velho. É porque tem uma história, né, de um jogo que foi na ilha. Agora eu lembrei, por isso que eu não sei se você pegou por causa disso. Um jogo que foi na Ilha do Retiro, Sport Botafogo. Nessa época eu acho que você estava afastado por conta do doping. O André Lima estava numa fase absurda. Ele meteu 3 gols nesse jogo. Né? E nesse jogo em específico, o Botafogo estava perdendo no intervalo. Tem uma história dessa, de que ele mandava o pessoal esfregar carne crua na mão, né? Porque para ter o sangue do... Cara, isso é uma loucura. Né? E eu fiquei... Algumas pessoas confirmaram isso para mim. Não, isso aí eu não vi, não. Mas o da bala, eu sei...
ele fazia muito comigo isso, né? Então eu vou relatar isso aí, que se ele ficar sabendo depois, me desculpa. Pô, se deu certo, né? Em relação a gol, deu certo. Pô, geralmente dava certo essa bala aí. Mas, cara, deixa eu te perguntar. É claro, agora você encerrando a carreira, é uma pergunta que eu tinha até selecionado antes de você falar sobre esse teu desejo agora de não trabalhar especificamente como treinador, trabalhar em outras áreas. Você pensa em reatar, né, alguma função com o Botafogo de alguma forma? Né? Eu ia perguntar sobre treinador, acredito que você responda com um certo receio agora, porque você está mudando um pouco de caminho em relação a isso. Né? Mas com um dirigente, alguma coisa assim, você pensa nisso, cara? É como eu falei, a gente é do futebol, a gente tem visto aí na televisão caras que foram técnicos, já comentaram, são diretores esportivos, gerentes de futebol, estão inseridos no futebol e hoje com um monte de informação que tem, um monte de curso, um monte de coisa que você pode se aproveitar em relação a isso, é muito interessante. Então, cara, seria um prazer voltar a participar com as ideias que eu tenho em relação ao futebol, com as ideias que eu tenho em relação ao nível de competitividade que o clube tem que ter, a postura de um clube como é o Botafogo. Pô, eu torço muito para que o Botafogo possa fazer parte das equipes que chegam para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, para disputar Libertadores. Pô, isso é o que eu mais queria ver, porque o Botafogo, só quem jogou lá em momentos difíceis sabe o quanto que o Botafogo é legal, quanto que a camisa do Botafogo é pesada, né, cara? Então, isso é uma coisa que a gente que fez parte daquilo, que viveu muito aquilo, que sofreu, que às vezes não tinha salário e tudo. A gente sabe muito bem o que significa o Botafogo, né? Então, a gente torce para que o Botafogo sempre esteja num nível legal para poder apresentar um bom futebol. A gente sabe a torcida, o carinho que a torcida tem com o clube. Então, eu acho que as portas sempre estão abertas para você poder agregar. Então, sempre, quem sabe aí no futuro. Eu falei, você me lembrou de uma fala que eu tive ontem numa live que eu participei, cara, porque o Botafogo ele passa por muita dificuldade, e mesmo na dificuldade ele vai passando. Né? Eu acho que o Botafogo ele passou por tanta situação delicada nesse século que, sinceramente, pelos times, né, pelo retrospecto financeiro, eu acho que foi. Eu não entendi como, em algumas ocasiões, o Botafogo não caiu. Né? 2009, 2004, 2019, até o ano passado foi uma loucura. Uma comparação que eu faço, alguns amigos cruzeirenses que eu tenho, né? Cruzeiro está vivendo esse caos financeiro, esse inferno, vamos dizer assim, agora. Né? Então, eu acho que o botafoguense ele já está acostumado, né, com essa situação e ele vai levando. Né? Eu acho que você falou da camisa pesada, eu achei isso muito legal, né? Porque alguns cruzeirenses falam que é o fim pode ser o fim do Cruzeiro e eu falo para os caras, pô, não, cara, relaxa. É assim mesmo, já estou assim nessa situação que vocês estão, eu estou assim há 20 anos. Mas, enfim, falando, eu queria perguntar também, né, se você, em algum momento, teve algum tipo de proposta para retornar ao Botafogo, pensou em retornar ao Botafogo, mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Quando você voltou lá no fim de 2009, você foi liberado de novo para jogar futebol. Você chegou a cogitar voltar para o Botafogo? Houve conversa ou não? Não teve nenhum papo, nenhuma conversa. Como eu falei, foi um período difícil, quase 2 anos, né? Eu falei com algumas equipes e com o Botafogo eu realmente não falei. Em relação àquilo que você falou, de sofrer, tá acostumado, é isso que eu queria que parasse, né, um pouco, né? O Botafogo tem que estar onde merece, né? Tem que estar num nível legal de competitividade com os outros clubes. É isso que a gente quer ver, né, cara? A gente sabe que tem condição, tem poderio para isso, mas precisa se organizar um pouquinho na questão extracampo, na questão financeira, das dívidas, tudo. A gente sabe que não é um caminho assim que vai ser daqui para 2, 3 anos, mas já pode começar a se estruturar para fazer uma coisa melhor e o Botafogo está inserido aí nos grandes clubes, dentro do campo falando, né, do futebol brasileiro, com certeza. Tem a possibilidade, né, do projeto da Botafogo SA, né, que alguns falam, né, acho que o senso comum, né, fora do campo, Botafogo trata como se fosse algo arriscado, né, mas é realmente a única saída para que o Botafogo consiga sobressair novamente e voltar ao cenário de protagonismo, né, do futebol brasileiro. Eu acho que a pergunta tem muito a ver com isso também, cara. Você continuou acompanhando o clube mesmo depois dessa pausa, né? E quando, assim, analisando todos os jogadores depois que você passou, né? Qual jogador que você admirou depois da tua passagem, né? Vamos dizer, a partir de 2010 ali. Tem o Louco Abreu, que foi um cara muito emblemático, né? Eu acho que você tem
muito mais técnico, um poderio técnico maior que o Louco Abreu, mas o Louco Abreu era matador, homem gol, absurdo, né? Teve o Seedorf, né, inegavelmente, né? Então, quais jogadores você mais gostou, assim, por destaque, né? Ah, cara, eu acompanho, como eu falei, eu adoro ver futebol, né? E claro, sempre acompanho o Botafogo. E por isso que a gente está conversando aqui de Botafogo ter uma melhora técnica, né? Uma melhora de estrutural, tudo. Mas você citou o Louco Abreu foi importante para o clube, né? Um cara que veio, que comprou a briga, ídolo. O Seedorf veio também, chamou muita atenção. Um cara, pô, ídolo mundial, um cara de extra classe. Então esses jogadores fazem bem para o clube, né? Fazem bem. Eu não sei se fizeram bem falando do Seedorf da parte financeira do clube, mas fizeram bem para a marca Botafogo, né? Para o nome do clube. E assim, cara, o Botafogo precisa de mais jogadores. A base do Botafogo, eu tenho informações que tem muito bons jogadores, tem que cuidar com carinho para que o Botafogo possa criar também. Acho que uma coisa boa para o Botafogo, uma ideia boa, é sempre criar jogadores que são formados na categoria de base e tornar esses jogadores ídolos, né? Como é feito em outros clubes. E eu acho que ainda mais que o Botafogo tem problemas financeiros, eu acho que isso é uma coisa que deve ser bem forte no clube. E eu sei que a base do Botafogo é forte, porque pelo meu filho que joga aqui na categoria de base também, eu acompanho e falo com muitas pessoas que veem a base do Botafogo como uma base de categoria, de base forte. Cara, eu acho que você tocou num ponto muito legal, né? Porque eu, particularmente, né? Eu tenho no meu canal, né? No YouTube. O YouTube agora tá batendo 33 mil, graças a Deus. Agora no Instagram a gente tá com um bom número também. Eu acho que eu sou muito repelido por parte de alguns torcedores do Botafogo que acham que eu defendo demais as categorias de base do Botafogo, né? E que eu acho que há uma falta de paciência por parte da torcida e do próprio clube, né? No tratamento, na tratativa, né, desses jogadores. Eu acho que a última pergunta que eu tinha aqui em pauta tem muito a ver com isso, cara. A gente vê diversos destaques, e não só, né, de jogadores que foram revelados pelo Botafogo, mas jogadores que se destacaram aqui no clube, saindo e tendo algum tipo de desentendimento com o clube, consequentemente com a torcida, né, tendo algum tipo de polêmica na hora da saída. Você tem o seu caso, eu acho que tem alguns outros jogadores que também têm os seus. Eu queria saber da tua parte, cara. Eu acho que é uma pergunta que você vai conseguir contextualizar bem. Eu acho que você não tem tanto filtro assim para falar esse tipo de coisa. Você acha que o torcedor, às vezes, ele entra demais no conto, né, do dirigente, né, e acaba crucificando muito mais o jogador do que propriamente o dirigente, que é o cara que contextualiza tudo que acontece nos bastidores do clube e pode levar esse problema para campo, cara? Mas por isso que eu tô falando com você, né? Isso não é uma coisa assim simples. O processo de jogador de futebol é a última parte ali do, do processo, porque antes tem a parte estrutural do clube, que é o corpo técnico, aí tem a diretoria, aí tem lá a presidência, tem as pessoas que mandam, aí insere a categoria de base. E o torcedor, você entende porque o torcedor está sofrendo muito. Você acabou de falar, pô, a gente sofre, a gente, todo ano é uma briga, a gente não sabe se vai ficar na primeira divisão, se não vai, se a gente vai conseguir ter um time competitivo. Então, o torcedor, ele não tem muita paciência, a gente sabe disso. Ele quer ver o jogador jogando bem, se destacando, ficando no clube. Então, você junta um time que precisa financeiramente de recursos, aí o jogador se destaca um pouco, aí o jogador já tem uma proposta, aí por isso que eu tô falando que tem que ter um conceito, tem que ter pessoas que sabem de futebol. Por isso que eu gosto do Paulo Tuori aí no Botafogo, para essas pessoas sim serem o suporte para passar para o torcedor que o Botafogo mudou, que o Botafogo agora tem uma estrutura que vai pensar, vai priorizar e que não vai ser já, que vai ser com calma, que o ganho esportivo e técnico vai acontecer, mas de pouquinho, para o torcedor já ir sofrendo menos, porque o Botafogo está num estágio que, a torcida, eu como torcedor ia ficar chateado também, ia ficar bravo, ia xingar, tudo. É normal. Mas quem está comandando, esses caras são super importantes e tem que ter uma postura como o Paulo Autori tem, por exemplo. Por isso que você tem uma esperança quando um cara desse vai para o clube. E espero que as outras pessoas que estão em volta ali no entorno também tenham capacidade para poder, igual você falou, tem uma hora que eles têm que ir lá e falar, não é o jogador, calma, um pouquinho de paciência, e aí a gente vai tocando. Mas é bem complexo. Eu acho que o que eu quis dizer um pouco, né, é que em diversos momentos, né, em diversos casos, a gente vê muito a situação que ela é exposta na imprensa, a maneira com a qual o jogador ele é exposto,
né? E não falando aqui de rendimento, mas de alguns acontecimentos, né, de dentro do clube. E a gente pouco sabe, né, o torcedor comum ele pouco sabe, né, dos acontecimentos dos bastidores que ocasionam algum tipo de atitude do jogador, como foi o teu caso. Eu acho que ilustra muito que é o teu caso, né? Às vezes o torcedor ele acaba aliviando um pouco mais para o dirigente e rebatendo, né, indo muito em cima do jogador, porque é o jogador que está no foco da câmera, né? Sim. Como eu falei, o que vem de notícia? O que é legal? O que atrai? O que é pau naquele que é o elo mais fraco, que é o jogador. Que às vezes o jogador vai responder, no caso, vai retratar, o jogador é rebelde, o jogador não pode fazer isso, tem que respeitar a hierarquia do clube. Então é uma série de condições. Por isso que quando eu falo de ter uma equipe inteligente, que sabe de futebol, que planeja bem, isso aí vai acontecer menos. Vai acontecer, mas vai acontecer menos, entendeu? Entendi. Cara, você falou no início, eu acabei esquecendo de fazer a pergunta, agora eu lembrei. Tinha a situação dos batedores, o Lúcio Flávio não deixava o Juninho bater falta, como é que é essa história aí, cara? Não, os caras batiam muito bem, né, cara? O Lúcio e o Juninho, eles treinavam e batiam bem. Eu batia bem, mas eles treinavam mais do que eu. Então, no jogo, a preferência sempre era deles. Apesar que algumas vezes eu falava para eles, ó, eu tô muito bem no jogo, essa falta deixa eu bater. E eu fazia gol, e eu falava, agora eu não vou treinar. Mas aí os caras treinavam, os caras tinham que ter direito de treinar, né? Eu acho Os que caras batiam muito bem. Acho que teve uma contra o Figueirense, né? Lá no Orlando Scarpelli, foi do Brasileiro, aí não foi nem Copa do Brasil, né? Você acertou também o chute. Então, eu quando tinha falta perto da área ali, geralmente eu acertava, mas quando não era no gol, era na trave. Então os caras, eu falava, treina aí, porque senão eu vou começar a bater falta, hein? Aí quando um tava suspenso, o outro, aí eu ficava absoluto e ia bater a falta. Em 2000, aí eu não lembro se você. Acho que pegou sim, né? Em 2006 ainda tinha o Juca, né? O Juca batia bem na bola pra caramba, né? Mas em 2006, deixa eu ver. Não, em 2006 eu batia mais. Ele batia mais de longe, né? Porque ele estava forte. Aí eu falava, quando você for mais de longe, você vai lá e chuta, deixa ela de perto pra mim. Eu ia até falar do César Prates, mas César Prates você nem pegou, cara. Não, não peguei. Não peguei. Deixa eu tentar ler alguns comentários aqui, né? Que eu li muito pouco, o papo ficou tão maneiro aqui que eu li pouco demais aqui os comentários da galera. O cara pergunta aqui, pô, eu acho que quando você está jogando futebol, eu acho que você acaba esquecendo um pouco as situações, né? Eu acho que você gosta muito de jogar bola e acaba nem se atentando a esse tipo de coisa. Eu não vejo nem como maldade, né? O Felipe pergunta aqui, por que você comemorou aqueles gols pelo Vasco contra o Botafogo, né? Porra! A comemoração não foi nem em relação ao Vasco e Botafogo, foi em relação à minha volta, né? Eu fiquei 2 anos sem jogar bola, meu. Pelo amor de Deus. E é como eu falei, praticamente eu sabia que ia ser complicado voltar, né, cara? E eu ainda consegui voltar um pouquinho, jogar um pouquinho. Então foi um período muito duro para mim, né? Ficar sem jogar quase 2 anos por uma coisa que você não fez, entendeu? Então aí volta tudo aqui de novo. Então foi mais a emoção de voltar, fazer gol, jogar bola, e isso foi legal. O Mário questiona aqui de um jogo que eu tinha até esquecido de ressaltar, cara. Botafogo 4, Vasco 4, né? Foi um jogo muito louco, né? Que o Romário estava quase fazendo o gol mil, né? O Romário estava para fazer o gol mil por 1 milímetro. Se o Romário tivesse cabelo, ele fazia aquele gol e o Maracanã explodia. Né? O Romário tentou algumas vezes contra o Botafogo, sempre coincidia ali, Botafogo e Vasco. E a gente ia lá e ó, chocolate 2, 4, 3. Teve um jogo antes, cara, que eu sempre brinco, cara, com um árbitro, que era o Wagner dos Santos Rosa. Né? O árbitro ele expulsou o Joilson. Né? Nesse jogo foi Botafogo 2-0 no Vasco. O Túlio fez gol no finalzinho, Túlio volante. E o Romário também tentou fazer o gol nesse jogo. Só que não conseguiu. Né? E o Wagner ele expulsou o Joilson, cara. E o Wagner sempre apita jogo nosso lá na Granja Comari. Né? Eu sempre sacaneio ele com aquele. Cara, o Romário te botou no bolso naquele jogo, cara. Porque o Romário, tudo que ele mandava, o Romário mandava, o Wagner fazia. Mas, cara, eu vou te falar, naquele jogo contra o Vasco do 4-4, eu acho que foi o gol de cabeça talvez mais bonito que eu já vi, né? De movimento da minha vida. Acho que foi cabeçada de almanaque, né? Aquela que você deu, né? Pô, eu tenho poucos gols de cabeça, hein? Eu falo que, pô, cabeceava, tinha que cabecear melhor. Ainda bem que meu filho tá jogando agora e cabeceia melhor que o pai. Mas foi um golaço. Foi uma cabeçada bonita. Até os caras estranharam. Pô, o Dodô que fez o gol de cabeça? Foi o Dodô. Foi uma cabeçada legal. E não tem muitos na carreira de cabeça. O Rangel aqui, Éder Rangel, ele pergunta dos clubes que você mais se identificou na carreira. Você sempre ressalta o Botafogo e São Paulo, né, cara?
Ah, cara, assim, o São Paulo foi meu começo, depois de tanta dificuldade para conseguir jogar futebol. Eu fiz uma temporada de gol no São Paulo, que é a maior da história, né? Quase 60 gols numa temporada. E depois no Botafogo, 3 passagens, né, cara? Quase 100 gols também. Então, São Paulo aqui em São Paulo e Botafogo aí no Rio. E teu filho, cara, desculpa perguntar, eu acabei nem me atentando a isso. Ele tá na base em que time nesse momento? Ele joga no São Paulo. Ele tá na No base São do São Paulo. Paulo. 15 E anos. e aí, faz essa ponte aí um dia pra ele vir pro Botafogo, cara. Aí já faz essa sequência dessa história aí, cara. É, cara, ele tá lá. Agora tá parado por causa da pandemia, né? Tá em casa. Tô dando treino para ele todo dia, para ele ficar bem. E daqui a pouco, se Deus quiser, volta. Quem sabe um dia ele possa jogar aí no Botafogo, tá? Pô, como eu falei, a base do Botafogo tem informações já de bons jogadores. E quem sabe ele pode aí jogar um pouquinho. É matador no mesmo tipo, cara? Mesmo estilo de jogo? É outro estilo, é outro estilo. Ele é mais finalizador, cabeceia bem melhor que o pai, mas eu tinha mais técnica que ele. Centravantão mesmo, então. Sim. Né? Deve ser que nem eu, só que com 30 vezes mais técnica, né? Mas eu sou banheirista também. Ele joga bem, ele tá no bom caminho. O São Paulo tem uma base muito legal também, muito jogador bom, cara, muito moleque com potencial. Tem que ralar muito, cara, muito, tem que ralar muito. Pô, Dodô, estamos chegando aqui ao fim, cara. Infelizmente o Instagram trava aqui com 1 hora. A gente poderia falar aqui por muito mais tempo. Ia te encher o saco aqui muito mais tempo, com certeza. Mas é isso, cara. Dá o seu parecer final para a galera que prestigiou, né? O que você achou do papo, né? Mais um recado para a torcida do Botafogo e a gente finaliza aqui, cara. Ah, não, cara, sempre, como eu falei, é um prazer participar. Pô, agradecer o pessoal que entrou. Eu sei que entrou gente da minha família, a minha irmã, meu cunhado, meu pai, minha mãe. Beijão para todo mundo. Para os botafoguenses, meu, só agradecer o carinho de sempre. Todo lugar que eu vou, aonde eu tô no Brasil, em evento, alguma coisa, ou fazendo algum trabalho, meu, o carinho é muito grande. Então eu sempre gosto de agradecer, saber que o Botafogo é o time da minha paixão, todo mundo sabe disso. Foi o clube que eu mais amei jogar. E tamo junto. Quando tiver outra oportunidade, a gente fala mais um pouquinho. Então, beleza, irmão. Prazer demais, cara. Prazer imenso aí, Dodô. Obrigado pra caramba aí poder falar contigo agora de verdade, né? Porque ali eu só pude te dar um abraço naquele jogo contra a Cabo Frense, eu te dei um abraço e falou, vambora, bora, bora. E a gente entrou e eu pude ver um gol teu lá da arquibancada e subir a serra lá feliz, cara. É muito legal aí poder realizar esse sonho aí realmente de poder conversar contigo aí sobre o Botafogo, sobre 2007, que até pessoalmente a curiosidade era muito grande, cara. Não, show de bola. Pô, legal que você é pequenininha, senão que eu tô ficando velho. Que você foi lá, tudo, ainda bem que eu te dei atenção, tudo legal. Cara, e assim, prazer, sucesso para vocês aí, se cuidem, né? Deus abençoe todo mundo que tá vendo aí a live e todo mundo se cuidar, que daqui a pouco, se Deus quiser, tá todo mundo voltando à tua vida aí pra ser legal. É isso, Dodô. Muito obrigado, cara. Se cuida de você também. Tudo de bom para você, sucesso. Ótima, tudo de bom aí para você, para sua família. E é isso. Vamos chegando ao fim. Muito obrigado pela presença de vocês. Falamos aqui com o Dodô. E quem não pôde acompanhar, chegou no final, vamos disponibilizar lá no canal do YouTube também do Brown Fogo, a gravação da live amanhã, né? Não sei o horário, fica atento lá nas redes sociais para me seguir. Aproveita e me segue lá no Brown Fogo, você também que não me conhecia. Valeu? Um abraço aí. Valeu, Dodô. Tamo junto. Tchau, gente. Valeu. Beijo.